Vamos aguardar só um pouquinho as outras mídias, né? Para a gente dar início aí à nossa aula de hoje, né? A nossa aula de hoje é uma aula muito assim especial, principalmente para os engenheiros eletricistas. Claro, né? Porque se você é um engenheiro eletricista, está ganhando pouco, já tem aí essa rotina da sua vida, né? De achar que está ganhando sempre pouco. Nós estamos começando um novo ano, um ano de 2021. E se você já fez o seu planejamento desse ano, o momento é agora de começar uma nova atividade profissional, de maneira que você possa modificar a sua vida, né? Modificar aí essa falta de dinheiro, esse trabalho que você não gosta, né? Então, se você está nessa situação, sempre apertado, sempre com falta de dinheiro, ou não está trabalhando na sua profissão, numa profissão maravilhosa que é a engenharia elétrica, né? Se você é um engenheiro nessa situação, a aula de hoje vai ser importante para você, para te ajudar a compreender aí alguns aspectos do painel elétrico. Por que que eu estou falando, vou falar hoje, o meu tema de hoje é disjuntores. E por que que eu vou falar de disjuntores? Porque ele é um dos itens, do material elétrico utilizado no painel elétrico, principalmente no CCM. Ele é um item muito importante, ele é utilizado desde a entrada até na saída do CCM. Então, os painéis elétricos utilizam muito disjuntores. Ele é um componente muito importante dos painéis elétricos, especialmente do CCM de baixa tensão. Então, é por isso que eu vou falar hoje dos disjuntores, tá bom? Então, vamos lá. Você, com certeza, sendo um engenheiro eletricista, já ouviu falar de disjuntor, né? Se você não usa, não ouviu falar, mas não tem aplicado, não sabe como aplicar, né? Na sua casa mesmo deve ter um quadrinho de disjuntores, com certeza, né? Se você é um interessado na parte de engenharia elétrica, se você acha interessante essa parte, né? Então, na sua casa tem um quadrinho de disjuntores. E vamos, assim, falar do valor, né, desse importante dispositivo de proteção. O disjuntor é um dispositivo de proteção. Ele pode ter proteção de sobrecarga, pode ter proteção de curto-circuito, pode ser somente magnético, ou seja, proteção só de curto-circuito, né? Mas ele é um componente essencial, principal, num painel elétrico. Justamente por conta disso. Além de proporcionar o seccionamento, o desligamento do painel elétrico, ele também protege, né, o painel e também as pessoas que operam esse painel. Então, ele pode ser aplicado quando se tem necessidade de um seccionamento de circuito, da proteção térmica ou sobrecarga e da proteção magnética ou curto-circuito, né? Então, de acordo com a Wikipédia, a definição de um disjuntor é um dispositivo eletromecânico que funciona como um interruptor automático, destinado a proteger uma determinada instalação elétrica contra possíveis danos causados por curto-circuito ou sobrecargas. A sua função básica é a de detectar picos de corrente que ultrapassem um valor adequado do circuito, né? Interrompendo imediatamente a corrente antes que seus efeitos térmicos e magnéticos, né, ou térmicos e mecânicos, né, causem aí danos à instalação elétrica. Então, uma das principais características do disjuntor é a sua capacidade de ser rearmado manual ou motorizadamente.
depois de interromperem a corrente de curto-circuito. Por exemplo, um fusível também interrompe uma corrente de curto-circuito, não é mesmo? No entanto, o fusível, quando ele atua, ele queima. Então, você tem que substituir o fusível. O disjuntor, não. Ele pode atuar, você depois de acertar o defeito, corrigir o defeito, você, com certeza... Sem áudio? Espera aí um pouquinho. Com certeza você... Vê se melhorou. O pessoal tá falando aí que tá sem áudio. Vê se melhorou. Sem áudio no Instagram ou em qual mídia? Bom, então vamos continuar aqui. O fusível, né, como eu estava falando, quando ele atua, diferentemente do disjuntor, o fusível, quando ele atua, ele estraga, você tem que substituir. O disjuntor, não. Ele atua, protege o seu circuito, protege Melhorou? Tô com muita luz aqui em mim, tá ficando um pouco ofuscado, né? Agora melhorou? Então, o disjuntor não, ele te ajuda depois que aconteceu o evento, né, de sobrecarga de curto-circuito, você pode ir lá e rearmar o disjuntor e ele volta a funcionar normalmente, desde que você tenha sanado, né, o problema que ocasionou a ruptura ou a abertura daquele disjuntor, né? Então, a escolha de um disjuntor, né? Na escolha de um disjuntor, o mais importante é a sua corrente nominal e a sua capacidade de curto-circuito. Esses dois itens juntos é que vão determinar a escolha de um disjuntor. Um disjuntor pode ter várias correntes nominais e uma única capacidade de curto-circuito, ou uma corrente nominal e várias capacidades de curto-circuito. Então, dependendo da instalação onde você vai colocar o disjuntor, é muito importante que você tenha conhecimento da corrente nominal necessária e da capacidade de curto-circuito daquela instalação. E isso é o que vai determinar qual disjuntor que você vai utilizar, tá bom? Então, disjuntores de mesma corrente nominal podem ter capacidade de curtos diferentes. Então, preste atenção na hora de especificar. Isso é muitíssimo importante. Nós temos alguns tipos de disjuntores, né? Nós temos os disjuntores do tipo aberto, nós temos os disjuntores em caixa moldada, nós temos os disjuntores motores, o disjuntor motor, nós temos os mini disjuntores. Então, os disjuntores abertos são disjuntores utilizados principalmente para a entrada dos painéis elétricos, para a entrada do CCM de baixa tensão. Ele é um disjuntor de corrente que pode ser de 400 amperes até 6.000 amperes, dependendo do fabricante. E ele tem elevadíssima também capacidade de curto-circuito, começa com 50 e vai até 150 kA de capacidade de curto-circuito. Então, isso significa que é um disjuntor muito potente, tem elevada corrente, é utilizado na entrada para proteção de todo o painel elétrico. Então, quando você tem uma corrente nominal muito elevada ou não tão elevada, mas uma alta capacidade, uma alta corrente nominal, né? Você utiliza um disjuntor aberto. Esse disjuntor aberto, ele tem proteção de sobrecarga, proteção de curto-circuito, proteção de falta-terra também. Ele pode ser de longo retardo, pode ser de curto retardo, pode ser instantâneo e a falha-terra, que seria o L, S e G. Essas são as proteções que a gente tem que escolher no disjuntor aberto, diferentemente, por exemplo, do mini disjuntor, que é curva B, curva C, curva D, né?
No disjuntor motor, a gente vai ter que escolher a sua proteção. Pode ser uma LI longo retardo, que é o de sobrecarga, e I, que é o de curto-circuito instantâneo, né? LI. Pode ser o LSI, que é o longo e curto sobrecarga, e instantâneo também. E LSI-NG, tem também a proteção de neutro e de terra. Então, ele é um disjuntor em que você pode especificar todas essas proteções de acordo com a característica de atuação que você quer e de acordo com o estudo de curto-circuito que for feito para aquela instalação, né? Então, você escolhe aí a LI, LSI, LSIG ou LSING, todas essas proteções. Ele também vem com um dispositivo de sobrecorrente, que é onde você vai especificar essas proteções LS e G, né, eletrônico, e que possui nele mesmo as medições de corrente, de tensão, de potência. Você pode fazer as medições nele, no próprio disjuntor. Além de possuir também comunicação. Se você for fazer um CCM inteligente e o seu disjuntor estiver inserido aí num painel que está integrado a um sistema supervisório inteligente, o seu disjuntor pode ser inteligente, passando para o supervisor todas as características daquela instalação, do local onde ele está instalado, né? E passando todas essas características remotamente para um controlador ou um supervisor que está lá na sala elétrica, por exemplo, no COI, no Centro Integrado de Operação, né? Então, o disjuntor aberto, ele é um disjuntor muito importante aí para um sistema automatizado, elétrico automatizado, porque ele possui essa característica de comunicação, né? Os disjuntores caixa moldada também possuem alguns, nem todos, alguns fornecedores não têm comunicação nos disjuntores caixa moldada, que vão aí de 16 amperes até 2.500 amperes no máximo. A maioria vai até 2.000 e alguns casos, como a Siemens, vai até 1.600 amperes, os disjuntores de caixa moldada. Uma característica também importante do disjuntor aberto é que ele, como ele é um dispositivo de elevada corrente, para se fazer o fechamento dos contatos, né, você pode usar uma alavanca que pode ser carregada manualmente ou motorizadamente, dependendo da corrente desse disjuntor. Manualmente é muito pesado para você fazer esse movimento de carregar as molas para fechamento dos contatos. Então, você faz esse fechamento dos contatos através de motor. Você energiza a bobina de fechamento, ela vai dar a ordem de carregar, de acionar esse motor e carregar a mola. Quando a mola estiver carregada, na frente do disjuntor tem um dispositivo falando que a mola está carregada, então você facilmente fecha os contatos através de um botão. Ele é um pouco diferente do disjuntor caixa moldada, que o disjuntor caixa moldada você apenas aciona a alavanca, né? Não tem uma alavanca na frente, você aciona essa alavanca e pronto, os contatos estão fechados. Mas como o disjuntor aberto é um disjuntor muito pesado, de corrente muito elevada, esse fechamento não é tão fácil assim, não. Para você fechar, carregar aquela mola e fechar os contatos, você deve utilizar o recurso de um motor, né? Então, pode fazer um acionamento motorizado. Além disso, você vai precisar, como eu disse, de uma bobina de fechamento para te ajudar, né, nesse comando de fechamento, de acionamento do motor elétrico que vai fechar as molas desse disjuntor. E na hora de abrir, é fácil, você aciona apenas um botão que descarrega a mola, né, e ele abre os contatos, né? Então, ele é um pouquinho diferente aí do disjuntor de caixa moldada. Além de ser grande, né, ele é um material elétrico grande, ele é pesado, dependendo da corrente nominal desse disjuntor, você precisa, inclusive, de um carrinho para poder instalá-lo aí no seu painel.
Então, o disjuntor aberto é utilizado para a entrada, né, principalmente para a entrada, ou ele pode ser utilizado também para a saída, mas sendo alimentadores de outros painéis. Num quadro de distribuição, por exemplo, né? Num quadro de distribuição, você pode colocar um disjuntor de entrada grande e alguns disjuntores de saída abertos para alimentar outros painéis ou outros CCMs, né? De corrente elevada também. Bom, então, eles são de altíssima utilização, tanto nos QGBTs quanto nos CCMs, né? Então, nos disjuntores caixa moldada, que vão aí de 16 amperes até 2.000 amperes, 1.600 amperes, dependendo do fornecedor, né? Você pode usar o recurso de acionamento motorizado também. Às vezes você não vai estar lá onde está instalado esse disjuntor no seu painel, você vai estar longe, então você pode fazer um acionamento remoto através de um motor, fechando aí os contatos desse disjuntor. O disjuntor em caixa moldada, ele também pode ser utilizado na entrada de pequenos CCMs ou de CCMs até 1.600 amperes, que não é tão pequeno assim, né? Pode ser utilizado aí, mas ele é mais utilizado nas saídas para a alimentação de pequenos painéis, né? Às vezes não tão pequenos, como 800 amperes, 1.000 amperes, você pode usar um disjuntor caixa moldada, né? Ao invés de usar um disjuntor motor, que é um disjuntor grande, requer um espaço no painel grande, você usa um disjuntor caixa moldada. Alguns fabricantes de disjuntores caixa moldada possuem também comunicação para esse tipo de disjuntor. Então, se você vai inserir o seu CCM ou o seu QGBT em algum sistema de automação que tenha comunicação, você pode utilizar também os disjuntores em caixa moldada com comunicação, né? Então, é o seguinte, nos disjuntores de caixa moldada, a gente também tem as unidades de trip, né, as unidades de sobrecorrente, também com a característica L, S e G. Isso vai depender apenas aí da característica do seu projeto, onde ele está inserido, qual o tipo de curva que você vai precisar, vai depender também do estudo de curto-circuito que foi feito para aquela instalação, né? Então, o disjuntor caixa moldada também possui disparadores eletrônicos e alguns também fazem medição, mas aí já é uma outra tecnologia um pouco diferente dos disjuntores abertos. Normalmente se utiliza um disjuntor aberto normal, sem comunicação ou sem medição na entrada, né? Que isso encarece, vai encarecendo, cada acessório desse vai encarecendo um pouco mais. Então, normalmente os clientes solicitam um disjuntor aberto na entrada com um multimedidor, que vai fazer todas as medições, que fica mais barato do que usar a medição do próprio disjuntor aberto. Mesmo caso para o disjuntor em caixa moldada. Às vezes você vai fazer medição no próprio disjuntor, esse dispositivo de medição desse disjuntor é muito mais caro que um multimedidor, por exemplo, separado do disjuntor, né? Que é o mais usual, é o disjuntor e o multimedidor separado. Mas se quiser, se o seu cliente quiser, ótimo, tem sim essa opção também que você pode utilizar. Então, quando a corrente nominal do seu painel for aí até 1.000 amperes, utilize um caixa moldada, que é mais econômico. Se for acima de 1.000 amperes, eu recomendo que você utilize um disjuntor aberto por conta do barramento. Você vai precisar alimentar o barramento superior desse painel, né? E às vezes, por exemplo, 1.000 amperes tem chegarão nesse disjuntor vários cabos, mais de 1.000, mais cabos. E o terminal de um disjuntor caixa moldadas, ele não é tão grande, então você tem que fazer uma adaptação para receber todos esses cabos.
E o disjuntor aberto, ele já tem os terminais dele posteriores de recebimento desses cabos, já é um terminal, assim, bem adequado para receber barramento. Então, se você põe um disjuntor caixa moldada, por exemplo, de 1.600, com certeza você vai ter alguma dificuldade aí para fazer a alimentação desse disjuntor até o barramento superior desse painel, que você vai fazer essa conexão com o barramento, vai ficar mais clean, mais bonita a sua instalação do seu painel do que aquele tanto de cabo, né? Na chegada, tudo bem, não tem problema, chega pela parte inferior do painel e alimenta o seu disjuntor. Mas do seu disjuntor até o barramento principal desse seu painel, com certeza você vai fazer com barramento. E com barra de cobre, né? Então, se você tem uma corrente nominal muito elevada, não tão elevada, mas, por exemplo, de 1.600 amperes, você vai ter certa dificuldade para conectar essa barra de cobre no seu disjuntor caixa moldada. Então, coloque um disjuntor aberto, que ele já é preparado para receber barra de cobre ali, ao invés de cabo, tá? Então, eu, até no máximo 1.000 amperes, eu utilizo disjuntor em caixa moldada. Passou disso, eu já utilizo disjuntor aberto, tá? Fica mais fácil a instalação no seu painel. Aí na fixação e na alimentação do barramento principal. E então, corrente muito elevada, disjuntor aberto. Corrente até 1.000 amperes, disjuntor caixa moldada. Agora nós temos também os disjuntores motores, que para um centro de controle de motor, um CCM, né, de baixa tensão, é um dos elementos mais importantes, porque ele vai fazer a proteção das partidas de motores. Ele vai fazer a proteção térmica e a proteção de curto-circuito também, além de ser o dispositivo destinado ao seccionamento. Então, é muito bom. Aí, o disjuntor motor, ele veio substituir, antes a gente precisava usar fusível de azede, porque a gente tinha um curto elevado, mas não tinha um disjuntor em caixa moldada ou um disjuntor que atendesse ao curto-circuito com corrente pequena. Então, a gente tinha muita dificuldade para especificar isso. Aí, o disjuntor motor veio para sanar essa dificuldade, porque ele é um disjuntor que começa aí com 0,5, 0,3 amperes e vai até 100 amperes. Então, ele atende uma gama enorme de partida de motores, né? E ele tem, apesar de ter essas correntes muito baixinhas, ele tem uma capacidade de curto-circuito elevada, de 50 kA até 100 kA. Então, ele veio aí auxiliar na partida de motores, né? Ele veio auxiliar a uma gama enorme de partida de motores inseridas em painéis com curto-circuito elevado, com a corrente de curto-circuito elevada, né? Então, por exemplo, ele atende motores de 0,16 CV em 380, né? Até 100 amperes, que aí já é uma partida mais ou menos de 75 CV em 380. Quer dizer, ele atende uma gama enorme de potência de motores, né? Então, o disjuntor motor é muito utilizado em centro de controle de motores por conta disso. E essa alta capacidade de curto-circuito dele com correntes pequenas veio atender aí uma gama enorme de partidas de motores, né? Esses disjuntores ainda têm alguns acessórios, né? Que são os contatos auxiliares. Se você precisa fazer uma indicação de disjuntor ligado ou disjuntor desligado, é através desses contatos auxiliares. Se você precisa fazer uma sinalização, por exemplo, de defeito por sobrecarga ou curto-circuito, você tem um acessório chamado contato de alarme, que vai te ajudar a fazer essa sinalização. E ele também tem a manopla de acionamento externo. Ah, eu não falei isso lá no disjuntor caixa moldada. O disjuntor caixa moldada tem uma manopla de acionamento externo, de tal forma que ela é instalada na porta do painel, travada,
que você não poderá abrir a porta do painel com o disjuntor fechado, ou seja, com o painel energizado. Você vai precisar desligar o disjuntor de entrada para poder abrir a porta do painel. No disjuntor aberto, você tem uma trava em que você pode fazer ou com chave ou com intertravamento mecânico, em que você só pode abrir a porta do painel com o disjuntor desligado. Essa é uma característica muito importante aí feita pela NR10. Toda manobra que for feita no CCM, ou no QGBT, ou no quadro de distribuição, ou em qualquer quadro, você deve desligar primeiramente o disjuntor de entrada, né? Então, o disjuntor aberto possui um dispositivo de bloqueio nessa posição. O disjuntor em caixa moldada possui a manopla externa, você pode trazer aquela alavanquinha que ele tem nele, tem um dispositivo em que você traz esse acionamento para a porta do painel, então você pode desligar na porta, depois você abre o painel para poder dar uma manutenção ou alguma verificação que você for fazer, né? Então, o disjuntor motor também tem essa manopla. Os disjuntores motores são muito utilizados em CCMs, gavetas fixas, gavetas extraíveis, e as gavetas são compartimentos pequenos em que você pode instalar os componentes dela na posição horizontal, o disjuntor deitado, em vez de ser na posição vertical ou na posição horizontal. E a manopla desse disjuntor, ela acompanha o disjuntor, se ele estiver na posição horizontal ou na posição vertical. Então, ele tem todos esses acessórios. Porque, às vezes, a gaveta é pequenininha, não cabe o disjuntor em pé. Então, você põe ele deitado e a manopla, ela é especificada. Eu quero uma manopla para acionamento externo do disjuntor na posição horizontal. Eu quero uma manopla para instalação do disjuntor motor na posição vertical. Então, ele tem essas duas opções também. Então, ele tem contato auxiliar, contato de alarme e manopla de acionamento externo. Ele tem todos esses acessórios. Então, ele é um dispositivo altamente utilizado no centro de controle de motores, muito utilizado mesmo. E ele é um componente, um dos componentes principais de um centro de controle de motores, é o disjuntor motor. Depois a gente tem os mini disjuntores. Os mini disjuntores são utilizados em quadros residenciais, em quadros de pequenos comércios, né, em instalações comerciais pequenas. Então, a gente utiliza os mini disjuntores aí. Na sua casa, com certeza, você vai ter um quadro de mini disjuntores para proteger os circuitos da sua casa. Eles são utilizados principalmente em circuitos de iluminação, em circuitos de tomada, né? Eles podem estar associados aí, quando eles são utilizados em circuitos de tomada, associados aos dispositivos DR, né? Que são dispositivos contra-choque. Então, os mini disjuntores são largamente utilizados, mas principalmente em circuitos de iluminação e em residências, né? Agora, onde a gente utiliza na indústria os mini disjuntores? Na indústria, a gente utiliza os mini disjuntores nos quadros de iluminação, nos quadros de distribuição, por exemplo, de tensão contínua, né? Às vezes você tem uma UPS lá e vai distribuir a tensão contínua para vários circuitos, né? Aí pode ser de alimentação de relés, pode ser de alimentação de alguns comandos, 24 VCC, 110 VCC, sei lá. Então, você faz a distribuição com mini disjuntores, né? Outra coisa, agora, no CCM, no painel elétrico, onde eu utilizo o mini disjuntor? Você vai utilizar o mini disjuntor para a proteção do comando, que são tensões baixas, pode ser de 24 volts, pode ser de 110, pode até ser de 220 também, né? Em CA ou em CC. Então, você utiliza no comando, para você proteger o comando, para você, por exemplo, você desliga a parte de potência para você fazer um teste numa gaveta, para ver se ela está funcionando, se ela não está, numa partida, fazer um teste numa partida, você desliga a parte de força, mas deixa energizada a parte de comando e pode fazer os testes, liga, desliga, né? Está funcionando os botões de liga, desliga, essas coisas.
Então, e os mini disjuntores têm uma característica um pouco diferente. Eles são disjuntores que vão de 1 ampere até, no máximo, 63 amperes para a maioria dos fornecedores de mini disjuntores. Ou, por exemplo, a WEG tem os mini disjuntores de 80, 100 e 125 amperes. A WEG tem esse mini disjuntor até 125 amperes. E eles têm características de curva de atuação B, C, D, K e M, dependendo do que onde você vai aplicar, você utiliza essa. Nos CCMs, como a gente utiliza esses disjuntores apenas para o comando, então eu utilizo sempre curva C, porque ela tanto faz para circuito indutivo quanto para circuito resistivo. Então, eu já uso a C. A curva B é mais para circuitos resistivos, né? Então, se você vai ligar aí algum circuito que tem alguma indutância no disjuntor da curva B, não vai funcionar muito bem. Então, eu já coloco curva C e ponto final. Agora, nos circuitos de tomada, principalmente, né, é recomendável que você utilize sempre a curva C, porque você vai, às vezes, ligar um ventilador, vai ligar algum motorzinho, alguma maquininha aí. Então, sempre que tem motor, a curva C, ela para circuitos indutivos, ela vai ser melhor utilizada. A gente utiliza também os disjuntores motores para proteção do primário dos TPs dentro de um CCM. Por quê? O TP, por exemplo, vamos supor que o seu CCM seja de 50 kA. Se você for colocar um mini disjuntor protegendo o primário do seu TP vai ser o quê? 440 para 115, 380 para 115. Esse TP vai ser utilizado para um multimedidor ou para um voltímetro, né? Então, o primário dele precisa ser protegido de acordo com a corrente de curto-circuito primária. Então, como que você vai colocar um mini disjuntor protegendo aí o circuito primário de um TP ou de um transformador de comando, por exemplo, de 440 para 220, 380 para 220, 380 para 24? Como que você vai proteger com mini disjuntor sendo uma capacidade de curto-circuito de 50 kA? Não tem mini disjuntor com essa capacidade de curto-circuito. Mas eu preciso de uma corrente baixa. Você utiliza um disjuntor motor. Essa também é uma solução. Algumas pessoas não gostam de utilizar o disjuntor motor para proteger TP ou transformador de comando. Mas eu recomendo que você utilize, porque o seu circuito de comando, o seu circuito de medição ficará protegido contra um curto-circuito elevado. Então, também é uma aplicação do disjuntor motor. Então, eu utilizo o mini disjuntor no secundário desses transformadores, tanto no transformador de comando quanto no transformador de potencial, né? Se for necessário. Então, se você vai colocar a proteção de uma tomadinha, você utiliza, então, o mini disjuntor curva C, porque você não sabe exatamente que circuito, que tipo de carga, né, vai ser colocada naquela tomada, vai ser ligada naquela tomada. Então, você utiliza a curva C. Se você tem certeza que todos os circuitos são só de iluminação, por exemplo, né, principalmente agora que a gente tem muita iluminação com LED, a gente quase não utiliza fluorescentes mais, né? Então, nesse caso, a gente vai utilizar curva B, quando você tem certeza que o seu circuito é exclusivamente de iluminação com LED ou de iluminação lâmpada incandescente a gente quase não usa mais, né? Mas se for daquelas lâmpadas vapor de mercúrio, vapor de mercúrio, eu já até esqueci quais são essas lâmpadas que a gente nem usa mais, né? A gente usa mais agora LED mesmo. Então, aí nesses circuitos você pode utilizar mini disjuntor curva B. Vai alimentar a tomada ou não sabe que tipo de circuito vai ser alimentado, aquele mini disjuntor vai alimentar, que tipo de carga que ele vai alimentar, coloca a curva C, pronto, que você está garantido. Tá bom? Então, resumindo, nós temos 4 tipos de disjuntores principais. Disjuntor aberto,
disjuntor em caixa moldada, disjuntor aberto, que vai de 400 a 6.000 amperes, disjuntor em caixa moldada, que vai de 10, 16 até 1.600 amperes, normalmente. Disjuntores motores, que vai de 0,16 amperes, mais ou menos, até 100 amperes, com alta capacidade de curto, de 50 kA ou de 100 kA. E os mini disjuntores, que são de baixa capacidade de curto-circuito, principalmente porque eles são de baixas correntes, eles são no máximo, na maioria dos fornecedores, dos fabricantes, ele vai até 63 amperes, ele vai de 1 ampere até 63 amperes. Alguns fabricantes têm de meio ampere também. Os disjuntores abertos e os disjuntores caixa moldadas possuem características de curva L, S e G, dependendo aí da sua unidade a sua unidade eletrônica de trip, né? Você ir de acordo com o circuito onde vai estar inserido o seu disjuntor, você vai precisar de uma característica LSI, LI. Bom, seu cliente vai especificar e você vai escolher o disjuntor de acordo com essa característica. Atualmente, a maioria dos disjuntores abertos e dos disjuntores em caixa moldada tem uma unidade de proteção eletrônica. Então, que tem uma gama enorme de faixas de ajuste. Então, ficou fácil de escolher, é aplicável numa gama enorme também de aplicações, né? Depois nós temos os disjuntores motores, que é especificamente para proteção de motores, de circuitos de motores, né? Tem a característica, tem as curvas para proteção aí principalmente na partida dos motores, né? Eles funcionam como seccionamento, protetores de sobrecarga ou térmicos, ou protetores magnéticos ou de curto-circuito. Então, os disjuntores motores são utilizados principalmente nas partidas de motores, né? Partida direta, principalmente. Eles podem proteger também as partidas com inversor de frequência ou as partidas com soft starter. Neste caso, soft starter e inversor de frequência, você vai utilizar o disjuntor motor recomendado pelo fabricante, tá? Não vai só pela corrente nominal, não. Tem uma característica diferente aí que o fabricante é que vai te falar. Olha, para essa minha soft starter, o disjuntor motor que eu recomendo é este, tá? Observe esse detalhe. E porque a curva característica é um pouco diferente. Às vezes precisa uma ou duas correntes a mais, não na corrente nominal do motor, mas uma ou duas a mais, tá? Bom, depois a gente tem os mini disjuntores, né? Que é utilizado no nosso caso aí na parte, no painel elétrico, ele é utilizado para a parte de comando, ou seja, baixas tensões, baixo curto-circuito. No circuito de comando, eu já estou protegido aí do curto-circuito que está lá no primário do transformador, que está lá na entrada do meu painel, né? Eu já estou na parte secundária, eu não vou precisar aí de me preocupar com um curto elevado, porque eu tenho um transformador antes desse circuito, né? Você sabe que o transformador é um dispositivo isolador, né? Então, era isso que eu tinha para falar para você e a respeito de disjuntores. Os maiores fornecedores de disjuntor, que, assim, os mais idôneos, por favor, na hora de especificar um disjuntor, um equipamento elétrico, procure especificar de fabricantes idôneos, né? No caso, Siemens, ABB, Schneider, Eaton, WEG, são os maiores fabricantes. Tem outros fabricantes também tão bons, mas não especifique disjuntores, principalmente os disjuntores de entrada, os disjuntor motor, que vão proteger a partida dos motores, de fornecedores desconhecidos, de fabricantes desconhecidos, que não tem nome no mercado, porque às vezes aí você pode colocar em risco a sua instalação, tá bom? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês a respeito de disjuntores, os 4 tipos principais de disjuntores, né?
Se você ficou com alguma dúvida, poste aqui embaixo, depois da live aqui. Cachorrinho da minha irmã. Depois você posta aqui embaixo a sua dúvida, o seu comentário, se você gostou, você compartilha aí com seus amigos, compartilhe com as pessoas que precisam conhecer painel elétrico, que precisam entender a respeito de disjuntores, que é um componente muito importante de um painel elétrico, né? Então, além do painel elétrico ser um equipamento importante para a indústria, os seus componentes mais importantes são os disjuntores. Tá bom? Então, se você gostou, compartilha, dá a sua opinião, comenta. Se você ficou com alguma dúvida, pode postar aqui abaixo que eu vou esclarecer para você toda a sua dúvida, toda a sua curiosidade ou comentário. Eu vou gostar muito de ler. Tá bom? Então, um grande abraço. Até a próxima aula. Tá bom? Bom ano para vocês, porque é a primeira vez que eu estou falando esse ano com você, né? Então, um bom ano para você e que você possa colocar em prática aí o seu desejo de mudança, o seu desejo de melhorar a sua vida profissional, a sua vida pessoal. Um grande abraço e até mais.